Salve, salve, meus amigos! Hoje mais um episódio do podcast do Dr. Rodolfo, Papo de Médico. E hoje o meu convidado é o meu amigo e colega, Dr. Guilherme Bactoldi. E aí, Guilherme, tudo bom, cara? Tudo jóia, tudo tranquilo. Bom, obrigado por ter vindo, cara. Eu sei que tu tá... Isso aí, agradeço o convite. Rotina bem pesada aí, pesado, ainda mais com o neném novo. Acabei de voltar da natação aí, mas estamos aí. Legal. Cara, tu é de Joinville, né? Joinvilense, nascido, criado. Fiz minha formação aqui também, fiz faculdade aqui na Univille. Minha residência de cirurgia geral fiz aqui. Depois a minha subespecialidade, que é cirurgia plástica, daí a gente tem que sair, né? Não tem em Joinville a residência de cirurgia plástica. Santa Catarina, o único serviço que tem é Floripa. Eu fui fazer em Curitiba, na verdade, no serviço que na época era da PUC, né? Que era Santa Casa e Cajuru. É o Cajuru, né? Cajuru e Santa Casa. Cara, já que você falou um pouquinho da tua formação, né, vou te perguntar algumas coisas relacionadas, porque a gente tem alguém que está assistindo que tem curiosidade, ou que é médico, residente, que está ali na luta também, né? Chegou a fazer algum cursinho antes da geral? Antes da cirurgia geral, não. Na minha época tinha poucos cursos ainda disponíveis, eu acho que hoje em dia tem bem mais, mas tinha um que todo mundo fazia lá. Eu não cheguei a fazer o curso, tá? Eu comprei umas apostilas assim e fui estudando por conta. Cirurgia geral, na minha época, não era tão concorrido assim, tinha uma concorrência e tal, mas o meu foco sempre foi ficar aqui em Joinville. Na minha época tinha entrevista, que também valia bastante, do quanto que o cara se dava bem no serviço, eles já te conheciam. Então, a cirurgia geral foi tranquila. Agora, para a cirurgia plástica, na minha época, tinha pouco curso. Eu acho que tinha só um curso para fazer para a subespecialidade. Na minha também. A gente acabou fazendo, né? A gente pegou todos os residentes lá, todo mundo fez junto. Então, eu estudei... Eu sempre mantinha uma rotina bem certa de estudo, né? A gente recebia, acho que uma apostila semanal e como plástica, acho que até hoje é uma das especialidades mais concorridas que tem. Na área cirúrgica é a mais concorrida. Eu ouvi dizer que o uro também tinha aumentado bastante a concorrência, mas plástica, historicamente, sempre é a campeã, né? E, então, eu me policiei, assim, eu estabeleci que eu ia... Toda semana que vinha uma apostila nova, eu não deixava atrasar a apostila e deixava tal, então deixava tudo em dia. Eu estudei também pelo Seibston, que na época era a principal referência, tal, então eu estudava o Seibston também. Então eu estudei bastante para passar na cirurgia plástica, porque realmente é difícil assim. Mas estudando o cara consegue passar, né? Então até que eu não passei só lá em Curitiba, passei em outras também, passei em serviço de São Paulo, no Rio de Janeiro, mas eu acabei optando ali por Curitiba, porque lá são 3 serviços e são serviços bem completos lá. Eles passam entre eles em vários estágios, assim, eles se revezam entre os estágios, então tu acaba tendo uma formação muito boa, tanto da parte de estética quanto da parte de reparadora, né? Que às vezes a gente nem sabe, mas cirurgia plástica só pensa na estética e tal, mas reparadora tu faz reconstrução de mama, tu faz fissura, né, que é crâniofacial, cirurgia de mão, embora a gente vê muito ortopedista fazendo, mas cirurgia plástica também faz, queimados, microcirurgia, então é uma especialidade bem ampla, assim. Então, eu optei lá porque tu acaba tendo uma formação bem ampla, mesmo que tu não saiba o que tu vai fazer depois, tu vai ficar só na estética, só na reparadora, tu acaba saindo com uma boa formação para fazer o que tu quiser, né? Naturalmente, assim, na cirurgia plástica, a gente percebe que a grande maioria acaba indo, né, focando mais na parte estética, né? Porque é a demanda maior, não adianta, entendeu? A parte reparadora é uma parte enorme também, mas se tu vê a parte particular ou mesmo de convênios, assim, é pequena, não é grande, né? Então, tu tem que entrar no serviço público para fazer a parte reparadora, tal. Então, por isso que acaba a estética, às vezes, atraindo mais, né? Atualmente, eu faço as duas partes. Faço a parte estética, no consultório, 99% é estética, né? Se a gente pegar no ano inteiro, tu vai ter 1, 2, 3 cirurgias reparadoras, assim. O resto é tudo cirurgia estética. Agora, quando está no serviço público, a gente atende ali câncer de pele e queimados, daí é só reparadora, né? É interessante o cara manter um pouquinho essa parte ali, eu acho que é válido. Sem falar que pode não ter a mesma recompensa financeira, mas tem aquela recompensa pessoal, né? Exatamente, exatamente. Isso é tá uma coisa que... A parte oncológica, você está salvando uma vida. Isso, né? Exatamente. Tu tá ali, um paciente está sofrendo tal, e é paciente tudo do sistema de saúde, né? Sistema único de saúde. Então, é paciente que não tem condição de ir no particular. Então, tem essa parte aqui, querendo ou não, tu tá contribuindo, né? E faz parte, não adianta.
Tu comentou do Sabiston, né? Que tu estudou bastante por... engraçado que acho que na nossa época tá um pouco diferente do que hoje em dia, né? Para residência, eu também o Sabiston foi o que mais me serviu para estudar. Cara, eu acho que eu devo ter lido tipo uns 60% do Sabiston antes da Procto, cara. Mas hoje em dia o negócio está muito apostilado, né? É apostila, e agora, antes, na nossa época lá, cada serviço às vezes tinha uma próprio prova livro que era totalmente... E dependendo do serviço, tinha um livro que era o mais específico. O livro do cara, do chefe de serviço. O livro do chefe. Então, pô, dependendo, ninguém fazia uma prova só. Tu fazia, cara, umas 3, 4, 5 provas. Às vezes tu estava lascado, tinha que estudar uns 3, 4 livros. Então tu acaba pegando o livro que mais pegava todas as provas, que era o Sabiston. Por isso que a gente estudava o Sabiston mesmo. São 3 anos, né? Plástica. Plástica é 3 anos. Então, 6 anos, né, de faculdade, 2 anos ali na cirurgia geral. Na minha época, agora passou para 3 anos. E prova, 3 anos para plástica. Depois que tu faz plástica, existem até alguns fellows que tu pode fazer de microcirurgia, de craniofacial, ou de reconstrução mamária e tal, que tu pode ficar mais 1 ou 2 anos no serviço ali para acompanhar, pegar mais a parte reparadora, né? Da parte de estética, isso é uma dúvida que às vezes o pessoal vê assim, para tu fazer só a parte de cirurgia de mama, tem como tu fazer uma especialização, só a cirurgia de nariz? Não existe uma especialização focada para tu fazer só isso. O que acontece é que depois tu se formou, se tu gosta mais de uma ou outra área, algum nicho desse, tu acaba focando naquilo. Então tu acompanha um cara que faz isso, tu faz um estágio fora e acaba seguindo por esse caminho, né? Não é todo mundo que faz isso, mas é uma coisa que pode fazer. Qual que é o que você mais opera no privado, na parte estética? O que eu mais opero no privado na parte estética são cirurgias corporais, tá? O que tu pensa em cirurgia corporal? Cirurgia de mama, cirurgia de abdômen e lipoaspiração. Cirurgias corporais, na verdade, tem uma infinidade, né? Tu pode pensar em cirurgia de braço, braquioplastia, cirurgia de perna, coxoplastia, cruroplastia, prótese glútea, tem um monte de coisas. Eu também faço cirurgias faciais, mas o que o pessoal mais procura é cirurgia corporal mesmo. Daí seria lipoabdominoplastia. Lipoabdominoplastia. A lipoaspiração, assim, se tu considerar, a lipoaspiração é a cirurgia que é mais feita no mundo, tá? Então, ela sempre está ali, ou prótese de mama ou lipoaspiração, mas geralmente lipoaspiração tem um número um pouquinho maior de procedimentos. E por que isso acontece, principalmente? Porque muito frequente, tu acaba associando a lipoaspiração com alguma outra cirurgia. Então, a paciente, por exemplo, vai fazer uma cirurgia de prótese de mama. Incomoda, às vezes, aquela gordurinha que tem pré-axilar aqui, a gente já associa um pouquinho de lipo ali. O paciente vai fazer uma abdominoplastia. É extremamente raro, eu acho que no ano inteiro, 5% das pacientes fazem só abdominoplastia. Todas as outras, tu acaba associando uma lipoaspiração junto. Porque a lipoaspiração, ela dá um refinamento, ela dá um contorno que é interessante, né? E sempre está em voga aí lipoaspiração, né? Fazer puramente lipoaspiração, claro que também acontece. E é o que a gente sempre vê, tem famosa fazendo isso aqui, então sempre está na boca do pessoal, todo mundo quer e tem o desejo de fazer uma lipoaspiração, né? Todo mundo pode fazer lipoaspiração? Todo mundo, ou tem um paciente que você contraindica? Com certeza tem. Então, o princípio básico, assim, isso para qualquer cirurgia, não só cirurgia plástica, o paciente tem que estar saudável. Tu não vai fazer uma cirurgia num paciente que tem algum fator de risco ali, que a cirurgia vai ser perigosa para ela. Então, esse é o fator básico. Agora, se a gente pensar na lipoaspiração, o paciente é saudável, tudo, o que me impediria de fazer essa cirurgia na paciente? O principal fator hoje em dia seria pacientes acima do peso, tá? Isso é um dos erros mais comuns que a gente vê assim. É a paciente que vai te procurar, ela quer fazer uma lipoaspiração, mas ela está acima do peso. Ou seja, às vezes tem pacientes que buscam a cirurgia de lipo para emagrecer, não para fazer um refinamento. Se tu vê realmente qual que é a indicação perfeita de uma lipoaspiração, é gordura localizada, lipodistrofia leve. Agora, tem muitas pacientes que não é gordura localizada. Ela acha que é localizada, mas é localizada no corpo inteiro. Não é bem assim. Sim. Então, o paciente tem um pouquinho de gordurinha no flanco, um pouquinho de abdômen inferior, um pouquinho na coxa, um pouquinho em braço. Então, tu consegue dar esse refinamento legal, tá? E tu tem que harmonizar também, né? Exato. Não a pessoa fica aquela quadrada, né? Exatamente. Isso é extremamente comum, né? A paciente vai fazer uma cirurgia e ela vai fazer só abdominoplastia com uma lipoaspiração. Só que se a paciente está acima do peso, eu não estou nem falando de uma pessoa obesa, às vezes um sobrepeso. Ela não tem só um acúmulo de gordura na região abdominal ali. Ela está com o braço um pouquinho mais largo, a coxa um pouquinho mais larga, região torácica também. Então, se você faz só essa lipoaspiração, só essa abdominoplastia na região abdominal ali, ou nas costas da paciente, acaba dando aquele aspecto meio estranho mesmo.
pessoal chama de gorda lipada. Que é feio, entendeu? A pessoa não tem o contorno adequado, o contorno bonito. Então é muito frequente no consultório, às vezes você restringir e falar, ó, tu não tem indicação de fazer cirurgia. Emagrece 5, 10, 15 quilos para daí voltar aqui a gente reavaliar, né? Eu falei do peso. Peso não é só o único fator, né? Você avalia muito a constituição corporal da paciente. Paciente que às vezes só pelo peso parece que ela está acima ali, mas tu vai ver uma paciente musculosa que tem um bom trabalho, então ela até poderia fazer a cirurgia, né? Uhum. E tu faz, eu imagino que seja mais em mulher do que homem, né? Como é que tá a relação em mulher-homem de lipoaspiração? O público da cirurgia plástica, no geral, é bem mais mulher do que homem, né? Na lipoaspiração, eu acho que por ano, talvez opere 5, 10% dos pacientes homens. Olha, tá? muito menos. Porque eu tinha lido que estava, nos últimos 10 anos, tem aumentado bastante, Não, né? aumentou bastante. Aí é que tá. A cirurgia antes plástica mais procurada para homem era como ginecomastia, tá? Que é tu retirar o tecido mamário em excesso no homem. Isso daí já mudou, já é a lipo a mais procurada. Então, realmente aumentou bastante a procura por lipoaspiração em homens. Mas mulher ainda é bem maior, né? Mas da cirurgia masculina mais procurada, na minha prática, é lipoaspiração. E depois tu vê blefaroplastia, que é bem comum também, e ginecomastia, tá? Mas, novamente, na lipoaspiração eu falei da ginecomastia. Tem muito paciente que chega lá com leve acima do peso, um leve sobrepeso, se queixando das mamas. Tu vai ver o que ele tem, na verdade, é um acúmulo de gordura, né? Uma lipomastia. Então, tu não precisa nem fazer cirurgia de corte de ginecomastia. Tu faz só a lipoaspiração e já está resolvido. Por isso que é uma das cirurgias mais feitas mesmo, né? E quem que reclama mais no pós-operatório, homem ou mulher? Deixa eu pensar. Eu acho que ainda reclama, no pós-operatório, eu acho que homem reclama menos do que mulher. Homem reclama menos? De maneira geral, para qualquer coisa que machuca, qualquer lesão, geralmente quem reclama mais é mulher, né? Mas de cirurgia plástica, eu acho que homem reclama menos. Olha só. Eu achei que os homens eram mais reclamões, mas eram mais frouxos. Mas para cirurgia plástica até que é tranquilo, eles levam bem. Legal. Cara, e assim, lipoaspiração existe há muito tempo, né? Tem mudado nos últimos anos? O que está mudando aí? O que está de diferente? A lipoaspiração, ela começou com um francês chamado Ilou, até faleceu há pouco tempo aí. Mas foi a cirurgia que, nos últimos anos aí, faz bastante tempo, foi a que mais revolucionou a cirurgia plástica por esse conceito que eu te falei. Tu consegue associar, tu dá um monte de refinamento, né? O que a gente tem hoje em dia de mais novidades? É muito comum tu associar tecnologias com a lipoaspiração. O que são as tecnologias? Então, no próprio aparelho da lipoaspiração, talvez você já tenha ouvido falar de vibrolipoaspiração, Safer, Renuvium, BodyTite, Argoplasma. São todas tecnologias que estão envolvidas ali com a lipoaspiração. Então, existem máquinas que ajudam você a emulsificar a gordura ou a derreter essa gordura, então ela fica mais fácil de tirar. Existem aparelhos que vibram, também facilita a retirada, tu tem menos trauma cirúrgico. Menos trauma quer dizer o quê? Uma recuperação melhor, paciente menos impacto, o paciente sangra menos impacto, menos dor. Menor. Claro que assim, todas essas tecnologias, a cirurgia se torna um pouquinho mais longa. Quanto mais tecnologia tu vai associando, ela vai ficando mais longa, então isso é uma coisa que a gente tem que pesar. Então, tu tem essas tecnologias em si que auxiliam a retirada de gordura e tu tem tecnologias que ajudam na retração da pele. Porque um dos grandes problemas da lipoaspiração é o quê? Quando você faz a lipo, a paciente pode ficar um pouco mais flácida, sobrar um pouquinho de pele. Então, nesses casos, a gente pode associar tecnologias que vão como se fosse colar a pele. Sim, são tecnologias muito boas, eu sempre falo para meus pacientes, elas não fazem milagre. Então, se uma paciente vai lá, ela é avaliada, ela precisa de uma abdominoplastia, ela realmente precisa retirar a pele, não adianta tu fazer uma lipo e fazer uma tecnologia achando que ela não vai mais precisar da abdominoplastia. Não, são para casos selecionados. A paciente pode fazer uma lipo, ela tem uma flacidez de pele leve, então usa essa tecnologia para dar uma colada na pele, para ela ter um resultado melhor. Então isso é bem interessante. E esse resultado, tu vê muita diferença nas faixas etárias diferentes? Com certeza, um dos principais fatores assim para tu ter um bom resultado é a idade do paciente. O que eu vejo, pacientes acima ali de 40 anos, 45 anos, eles têm um resultado pior para a lipoaspiração, porque tu tem mais flacidez de pele. Mesmo pacientes que não tenham gestação, nada, tá? Porque o que tu tem? Tu tem uma qualidade de pele pior, tu já tem uma pele que está sujeita à gravidade há muito tempo. Então essa pele ela já cedeu um pouco. Agora, se tu pega uma paciente de 20, 30 anos, principalmente o paciente que nunca teve gestação, nunca variou de peso,
A grande maioria tu não precisa associar tecnologia nenhuma, que ela vai ter um excelente resultado, tá? Então, a variação de idade, peso, aquele efeito sanfona, emagreceu, engordou, que a pele ela vai adquirindo esse dano de esticar e de retrair, tudo isso influencia muito no resultado. Muito. E qual foi a idade do paciente mais velho que você já operou? Que fez de lipoaspiração? Eu acho que foi em torno dos 50 anos. Não foi tão velho assim. Mas casos selecionados, fazendo só lipoaspiração. Tu fazer uma lipoaspiração associada com outras cirurgias, fez mama, fez um pouquinho de lipo, isso é extremamente comum. Mas que fez unicamente lipoaspiração, eu sou um pouco mais cauteloso, assim. Eu tenho medo da paciente ficar com flacidez, que é uma flacidez difícil de resolver. Tu vai ter que resolver com uma cicatriz, seja uma abdominoplastia, seja uma torsoplastia. E se a paciente já quer uma lipo, é porque ela não quer aquela cicatriz. Então, se tu faz uma lipo, deixa ela mais flácida, então não vai ficar feliz. Sim. Então, nessa parte aí, a gente tem que ser mais cauteloso, eu vejo. E para o menor de idade, como é que está a situação? Para lipoaspiração, eu não faço em pacientes menores de idade, tá? As exceções que a gente tem na cirurgia plástica para operar pacientes menores. Pacientes com gigantomastia, mamas muito, muito grandes, ou quando você faz orelha de abano, tá? As outras cirurgias... Não tem por que tu adiantar 1, 2, 3 anos. A paciente aguarda até os 18 anos ali para ter a decisão própria dela. Não vejo motivo. Eu operei uma paciente agora, no começo do ano, que ela tinha acho que 14 ou 15 anos. Ela fez cirurgia de redução de mama. Assim, ela tirou quase 1,5 kg. Então é muita coisa. Então tu tem uma repercussão que no caso dela, a cirurgia nem é tanto estética, é reparadora mesmo. Então nesses casos, daí tu abre exceção para operar uma paciente mais jovem. Ou tu vai fazer uma orelha em abano numa criancinha ali que está sofrendo bullying na escola e tal. Daí, a partir dos 6, 7 anos, tu também pode fazer. Agora, as outras cirurgias, eu também não vejo para que adiantar tanto. Né? Nariz, por exemplo? Nariz, tem alguns colegas que falam que a partir dos 16 anos, até 15 anos, você poderia fazer. Porque tu já está com o nariz totalmente formado, tu não vai ter nenhuma alteração facial. Mas eu vejo muito da maturidade da pessoa de saber se ela pode ou não fazer uma cirurgia, se é realmente aquilo que ela quer, né? Eu acho uma decisão muito jovem ainda para decidir isso daí. Pois é. Até você comentou ali da estruturação da face, do desenvolvimento, né? Se vai operar o nariz de um adolescente, ele não está ainda formado, que ele vai modificar com o tempo ainda, né? Exatamente. Por isso que tem, teoricamente, a partir dos 16 pode, mas eu acho que tem que esperar um pouquinho. Não vejo tanta vantagem assim, de adiantar em 2, 3 anos. Acho que dá para segurar. Quanto tempo geralmente dura uma cirurgia dessa, a lipoaspiração? Uma de lipoaspiração? Sem tecnologias e com tecnologias? Vamos pensar assim, vamos pensar uma cirurgia básica ali. Tu fez abdômen, todo o abdômen anterior e a parte das costas. Não estou nem botando braço nem coxa junto. Eu diria que aproximadamente umas 3 horas, 3 horas e meia, entendeu? Vou fazer enxerto junto. O que é enxerto? Essa gordura que a gente tira, eu posso injetar em outros locais. O mais comum é injetar no bumbum, para fazer um contorno corporal ali no bumbum. Se aumentar mais meia hora de cirurgia, então 3 horas e meia, 4 horas. Agora, se tu faz uma tecnologia, dependendo da tecnologia que tu usa, isso daí pode ir para 5, pode ir para 6 horas, tá? Porque tem tecnologias que tu faz o quê? Tu passa o aparelho antes para preparar e emulsificar a gordura. Depois tu passa outro aparelho para retirar a gordura ali. Depois tu pode passar um terceiro aparelho para realmente colar a pele, fazer aquela aderência. Então, é como se fosse quase 3 vezes a cirurgia, né? Então, por isso que acaba sendo uma cirurgia um pouquinho mais prolongada. Isso é uma coisa interessante também, porque tem muitas pessoas que confundem você usar a tecnologia com você fazer uma lipo de alta definição, lipodefinição. Você já ouviu esses conceitos aí? Então, assim, usar a tecnologia é uma coisa, uma lipo de definição é outra coisa. Cirurgia plástica, ela tem muito apelo de marketing, assim. Então, volta e meia tu vê um nome diferente. Famoso e tal, fazendo... Famoso, daí ele fala que ele fez uma técnica diferente, que ele fez uma lipo 4K, uma lipo não sei o quê, Full uma HD. lipo Ultra HD, Full HD 360, não sei o quê. Então, assim, a técnica da lipo, independente do nome que for, é sempre a mesma coisa. Tu vai entrar com uma cânula e tu vai puxar a gordura. Claro, tem tecnologias e tal, mas essa é a técnica básica. Vamos falar um pouquinho da lipo HD, que é o que a gente volta e meia ouve ali. Lipo HD é uma coisa que vários pacientes chegam no consultório querendo fazer uma lipo HD. Lipo HD ela tem que ser extremamente bem indicada para tu ter um resultado bom. O que quer dizer ela ser bem indicada? O que é um paciente excelente para tu fazer uma lipo HD? O paciente está dentro do peso certo e que tem uma atividade física constante e regular. Uma pessoa que já seja atlética para o teu resultado parecer atlético, né? Exatamente. Por quê? Quando faz uma lipo, tu acaba só não, né? Mas tu retira a gordura, junta a pele ali.
Agora, o que realmente dá um formato para o corpo bonito é a musculatura que vai ter ali embaixo. Se não tiver uma musculatura treinada, não adianta o que tu for fazer, que não vai aparecer essa musculatura. Daí cai num erro que às vezes a gente vê ali um famoso ou alguma coisa na internet, pô, que fez uma lipo HD e ficou um resultado feio, ficou uma coisa meio artificial. O que acontece nesses casos? O paciente não tem o treinamento muscular adequado, tem a gordura ali, você acaba deixando gordura para fingir que é um músculo. Então, tu acaba esculpindo gordura. Às vezes, numa foto, até fica bonito ali. Agora, se tu começa a ver a paciente, ela assim, mas tu vê que é gordura ali. Então, não fica adequado. E se engordar, acho que fica pior ainda, né? Então, isso é uma dúvida boa, tá? Se eu engordar, eu fiz uma lipo, eu vou engordar depois. O que vai acontecer? Bom, tu tirou aquela gordura, tu tirou uma célula de gordura. Então, essa célula ali ela não vai mais crescer. Só que quando a gente faz uma lipo, tu não tira 100% a gordura de uma região. Ela ainda fica. Se eu deixar só a pele grudada em cima do músculo, o paciente faz retrações, tu vai se mexer, vai ficar com irregularidades, então fica uma coisa feia. Então sempre fica pelo menos uma pequena camada de gordura. Essa camada de gordura ainda pode sofrer uma alteração. Agora, isso não é nem o mais importante. O mais importante são as áreas onde não foram lipoaspiradas. Porque lá tem mais gordura. Então, se a paciente engordar, ela vai engordar mais nessas áreas que não foram aspiradas. Então, vai dar uma coisa mais desproporcional ainda. Então, tu pode ganhar peso depois da cirurgia? Pode. Geralmente, na área operada, tu ganha um pouco menos. Na área que não foi operada, tu pode ganhar até um pouquinho mais. Então, tem que ter muito cuidado depois da cirurgia. Isso é uma coisa que todo cirurgião plástico, honesto, que é correto, fala para o paciente. Ó, 50% é a cirurgia, o resto tu vai ter que cuidar depois. Exercício, hábito de vida, tudo que for. É muito comum no consultório. Todo mundo conhece a tal da Virgínia lá, famosa. Um monte de paciente chega Que era a barriga da Virgínia. Que era a barriga da Virgínia. Primeira coisa que eu falo, tu já viu a barriga dela antes da lipo dela? Ela já tinha um abdômen muito bonito, tá? Então a lipo realmente deu só um refinamento, assim, porque ela já tinha um abdômen bonito. Daí depois, a barriga da Virgínia. Qual que é o ritmo de vida dela? Ela é uma vendedora, ela precisa do corpo, da imagem dela. Então ela vai na academia 2, 3 vezes por semana? Não, ela vai por dia nisso na academia. Ela tem uma pessoa que só cozinha para ela. Então ela segue um hábito de vida com certeza extremamente regrado. Daí, vai lá, coitada da paciente, que às vezes tenta ir 2, 3 vezes na academia na semana. Trabalha 8 horas por dia. Então, como é que tu vai conseguir um hábito de vida desse jeito para se igualar a ela? Isso é extremamente difícil, né? Então, o hábito de vida é fundamental numa lipo ali. E não adianta querer se comparar com outra. É outra realidade, outra idade. São vários fatores. Tá. Tu comentou ali da lipoenxertia, né? Tirou do abdômen e botou no bumbum. Quanto % dessa gordura fica lá no bumbum? Isso é extremamente... Estamos falando de bumbum, beleza. Tem gente que fala que 20% a 30% é absorvido, tá? Mas assim, existe uma série de fatores que vão influenciar nisso daí. Primeiro é onde que tu vai botar. Tu pode colocar essa gordura no subcutâneo ou tu pode colocar dentro do músculo glúteo, tá? Quando tu bota no subcutâneo, tu tem uma taxa de absorção um pouco maior. Porém, é mais seguro. Quando você faz uma lipoenxertia dentro do músculo, você tem um risco, não é grande, mas existe um risco de tu fazer uma embolia gordurosa, que é catastrófico. Assim, praticamente não tem como tu reverter, a paciente pode ir a óbito, essa que é a verdade. Tanto é que tem, acho que é na Flórida, nos Estados Unidos, que é proscrito, né? Tu não pode fazer lipoenxertia intramuscular, senão tu perde teu registro lá. Olha só. Então, assim, o que eu faço e que a maioria dos cirurgiões fazem é no subcutâneo. Beleza, agora depende também da alteração que a paciente tem, de quanto que tu vai enxertar. Porque quando tu faz enxerto, as pessoas acham que é só injetar gordura. Na verdade, eu estou enxertando uma célula de gordura e para essa célula continuar ali, ela tem que ficar viva. Para essa célula ficar viva, tem que chegar sangue em volta dela, para o sangue nutrir ela. Se eu faço um enxerto que eu boto muita gordura numa região só, eu faço como se fosse uma bola assim, de gordura. O que acontece? Na parte periférica, o sangue vai chegar, vai nutrir, mas na parte central, esse sangue não vai nutrir. Então, essa gordura ele vai ser absorvida. Então, às vezes, se você tentar botar muito volume de uma vez só, vai ficar bom para tu fazer a foto que vai botar no Instagram ali já no pós-operatório. Só que se tu vê a longo prazo, tu pode até ter uma absorção maior de gordura. Mas tem como guardar, armazenar essa gordura de algum jeito para depois botar tudo? Não. Tudo na hora ali. Os outros tem que botar. Tu falou do bumbum. A gente pode fazer enxertos em outras regiões, tá?
Tu pode fazer em deltóide, tu pode fazer em tríceps, bíceps, coxa, peitoral, músculo reto abdominal, tem gente que faz. Então, tem uma série aí de lugares que tu pode fazer. Geralmente, essas outras regiões, quando tu faz guiado por ultrassom. Então, tu usa ultrassom, tu tá vendo bem certinho a cânula, tu consegue ter uma segurança maior, tá? Quando tem pessoas fazendo músculo glúteo, às vezes usa ultrassom também para ter uma segurança um pouco maior. Dói mais botar no músculo ou não? Isso é controverso. Tem gente que fala que dói absurdo, tem gente que não sente nada, tá? Metade dos pacientes reclamam, metade não reclamam. E tu tira a gordura do abdômen para colocar na mama também ou não? Boa pergunta. Tem bastante paciente que quer isso. Volta e meia a gente vê alguma coisa de doença de silicone, rejeição de prótese, isso e aquilo. Então tem pacientes que procuram para fazer a lipoenxertia na mama para tentar substituir uma prótese. Não vai substituir a prótese. O resultado é totalmente diferente. Se pegar uma prótese, então é um bom tempo para a gente falar outra vez. A prótese ela é um corpo que ele tem um formato ali. Tu botou de lado, ela vai manter esse formato. Gordura é quase um líquido, assim, então ele se espalha. Então, quando tu faz enxertos na mama, se tu tentar fazer um enxerto com volume grande, tu não vai ter o mesmo resultado de uma prótese, que é um colo bem marcadinho, nada. Tu vai ter mais espalhada. Então, gordura na mama, lipoenxertia na mama, é muito interessante para tu fazer pequenos refinamentos. Faz um pouco de enxerto na medial, faz um pouco de lipo aqui e tal. Então, para simetrizações e refinamentos é bem interessante. Mas você tentar aumentar muito e ter o mesmo resultado de uma prótese de mama, isso não é válido, não. Legal. Então, tá, acho que era isso que a gente tinha para falar sobre lipoaspiração. Né? Isso aí. Claro, deve ter muita coisa mais para se falar, mas eu acho que a gente só deu toques. a gente deu uns toques bons. Cara, para encerrar, queria fazer umas perguntinhas para você, tá? Um bate-bola rápido com 5 perguntinhas. Vamos ver o que agora. Tá? Tu responde a primeira coisa que pensar na cabeça. Jesus amado. Cara, qual é tua maior vitória na vida? Minha maior vitória na vida? Pô, acho que é ter meu filho agora. Legal. Maior alegria, não tem nem o que falar. Seu sonho de consumo é? Sonho de consumo? Ah, bicho, que pergunta você pegou, hein, cara? Take your time, man. Cara, eu queria ter um sítio. Um sítio? Um sítio, cara. Bem honesto. O que tu ia plantar no sítio? Não, só para descansar. Ah, boa. Eu ia plantar também umas coisinhas, mas ali, um lugar de descanso, tranquilidade. Queria ter um sítio. O que você não suporta? O que eu não suporto? O que eu não suporto, cara? Deixa eu pensar. Atraso no centro cirúrgico. Com todo respeito. Isso cara. é foda, né? Não é exagero. Isso daí me deixa extremamente nervoso, cara. Tem que ter paciência, né? Tu sabe, quando a gente tá lá no SUS mesmo, cara, os atrasos matam a gente. Mas faz parte. Minha visão de mundo é a seguinte, 2 pontos. Minha visão de mundo é a seguinte. Deixa eu pensar. Cara, eu gosto bastante de ler. Um dos maiores hobbies que eu tenho aí. E tem um cara que eu tô lendo bastante recentemente. Eu já devo ter lido uns 11 livros dele já. Que é o Hermann Hesse. Um escritor alemão. Escreveu Siddhartha, Lobo da Steppe, Dummy. Tem um monte de coisa. Tem uns livros dele que eu nem acho mais. Estou tendo que comprar em sebo, para ter ideia. E ele tem uma visão de mundo que eu acho bem interessante. Ele é um cara que foi criado católico, só que teve vários conflitos internos. Ele chegou a viajar bastante para a Índia. Então ele tem uma vibe, às vezes, meio espiritual, assim, um pouco oriental, que eu acho bem interessante. Então é difícil descrever qual que é. Respondendo essa tua pergunta, é difícil descrever. Mas eu recomendo para todo mundo ler algum livro dele. Siddhartha, que é um dos mais famosos dele, que eu acho que é uma visão de mundo bem interessante, assim. Então, seguindo o que ele pensa de mundo, eu ficaria feliz. Como é que é o nome do autor mesmo? Hermann Hesse. Tá. Eu mudaria em mim... O que eu mudaria em mim? Fisicamente? Qualquer coisa, o que você quiser. Eu queria ser mais alto. Mas dá pra aumentar, né? O Pior pessoal que dá, da ortopedia cara. tá fazendo uns milagres aí, Tem rapaz. que chamar o pessoal aí. Oh. Eles fazem uns alongamentos ósseos. Acho que é isso aí. Então tá, cara. Obrigado por ter vindo. Não, que é isso aí. Estamos à disposição. Agradeço. Precisar. E aí vamos ter você mais vezes aí. Fechou? Bom, obrigado, cara. Valeu, Rodolfo.